em Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, não é isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26 a 40. Atos dos Apóstolos, 26 a 40. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e, como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azote e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Esse texto, talvez aqui muitos já conheçam, esse texto narra um momento em que Filipe, que pregava o evangelho, Filipe, evangelista, um homem de Deus que anunciava o evangelho em muitas áreas, em muitos lugares. De repente, você acompanhou o texto, viu que o anjo de Deus chegou para ele e disse: Filipe, vá para um lugar, para uma estrada que está o quê? Repleta de gente. É assim que aconteceu? Estava o quê? Deserta. A primeiro momento, assim, na primeira vista, você pensa assim: poxa, estou aqui cercado de gente, falando para a porção de gente, pregando o evangelho para a porção de gente, e eu vou fazer o quê numa estrada deserta? Não tem sentido. A primeiro momento não tem sentido. Mas Filipe, como muito obediente ele foi. Chegando lá, ele encontra um eunuco, um homem que estava voltando para a Etiópia. E interessante, só uma observação aqui, quando os grandes descobridores estavam investindo na África, ao chegarem na Etiópia, viram lá que eles já tinham o cristianismo, vamos dizer assim, o evangelho, Jesus Cristo, já conheciam o evangelho naquelas terras. Mas, veja bem, quando o Filipe chega junto, ele ouve que aquele homem estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53. E na leitura, não entendendo, pergunta: Filipe, você está entendendo o que você está lendo? Ele: não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Ele está falando de quem?
dele mesmo, profeta, ou de outra pessoa? Não estou entendendo. Por que ele não estava entendendo? Porque o que ele estava lendo, e nós já até comentamos isso domingo passado, se não me falha a memória, ele estava lendo uma passagem super atual, que inclusive foi escrita há 700 anos antes de Cristo, mas super atual. Aconteceu naqueles dias. E aí aquele homem, Filipe, explica tudo o que aconteceu, partindo dali, Jesus Cristo. Muito bem. O que nós podemos entender desse texto? Nós podemos entender várias coisas, mas eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, obediência. Eu falei agora há pouco que nós, quando levamos alguém ao batismo, nós estamos sendo obedientes a Deus, porque fizemos o trabalho da evangelização, pregamos o evangelho. Mas uma coisa interessante no texto, irmãos, e que fique bem claro isso para nós entendermos, quantos estavam com Filipe pregando o evangelho? Quantos? Só tinha ele. A ordem de Cristo, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é uma ordem dada de Cristo para a sua igreja. Mas a sua igreja não é uma instituição. Não é uma instituição humana. Não é uma instituição física. Apesar de ter características humanas e físicas. Local, sede, endereço, CNPJ, né, estatuto e outras coisas mais. Que levam ela a parecer como uma instituição humana, mas ela não é. A Igreja de Cristo é composta por quem? Por quem? Por membros? Pessoas? A Igreja de Cristo é composta por regenerados pelo sangue de Cristo. A Igreja de Cristo é o corpo vivo de Cristo. Não é essas quatro paredes, não é esse local. Ela é composta por pessoas regeneradas, salvas, purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. É a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. E a esta igreja, que é composta por pessoas salvas e regeneradas, e eu posso me colocar neste grupo, você pode se colocar neste grupo, você vai entender o seguinte, que a ordem de Cristo foi dada a você também. Em última instância, a você também. Quando nós levamos uma pessoa ao batismo, o trabalho que foi realizado não foi realizado por somente o pastor da igreja, como alguns pensam. O trabalho não foi realizado somente pelos diáconos ou pelo departamento de evangelismo da igreja. Não, o trabalho foi realizado por pessoas, indivíduos, que obedeceram o evangelho, a ordem, aliás, de Cristo, e levaram o evangelho às pessoas que precisam ouvir. Então, quando você faz a sua parte, quando o anjo de Deus diz para você, vá e fale, mesmo que você não entenda e não compreenda exatamente por quê, como, quando, faça, obedeça. Porque muitas das vezes você vai ficar assim, mas não estou entendendo por quê. Não é para entender muitas das vezes, é para fazer. É para fazer. O anjo disse a Filipe, vai para a cidade, para uma estrada que está deserta. Vou pregar para quem? Para o mato? Para a terra? Né? Para os escorpiões que passem no deserto? Para quem eu vou pregar? Não tem sentido. Não, tem muito sentido. O plano de Deus tem muito sentido. Mas, muitas das vezes, nós que não o compreendemos. Então, a primeira coisa, a obediência à ordem de Cristo, ela não é coletiva, ela é individual. É sua, é minha responsabilidade em obedecer e fazer. Paulo até, certa vez, escrevendo a carta aos Coríntios, ele diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento? É Jesus Cristo, é Deus. Eu faço uma parte, você faz outra, o outro faz aquela outra, e assim, no final, o plano de Deus chega ao fim. Segunda coisa importante, a salvação, ela só vem, e não tem outro meio de vir, através da palavra de Deus. Aquele eunuco, o nome não está registrado, mas aquele eunuco, ele encontrou Jesus Cristo,
Recebeu Jesus Cristo porque ele ouviu a palavra de Deus. Às vezes as pessoas acham que vão para o céu porque estão dentro da igreja. Tem pessoas que vão para o céu, acham que vão para o céu porque passaram por uma cerimônia batismal. Tem pessoas que acham que vão para o céu porque tem seu nome registrado no livro de rol de membros da igreja, tal, daquela. Tem pessoas que acham que vão para o céu porque o pai, a mãe, o filho, a tia, a nora, a sogra, seja lá quem for, faz parte de uma igreja. Tem pessoas que acham que vão para o céu porque simplesmente são boas pessoas, acham que estão fazendo tudo certinho, bonitinho, bom cidadão, bom isso, bom aquilo. Coitado. Pura ilusão. Pura ilusão. As pessoas só encontram a salvação, só encontram a vida eterna através das Escrituras. Aquele homem não estava entendendo o capítulo 53 do profeta Isaías. Depois você pode ler com mais atenção e você vai ver como interessante. Isaías, 700 anos, repito, estava descrevendo ali tudo o que ia acontecer com Jesus Cristo. Morte, ressurreição, a cena como um todo, um quadro todo. Estava pintando 700 anos antes. E aí, então, o Filipe sobe a carruagem e juntos ele prega o evangelho, ele prega as boas novas de salvação, de modo tão bem feito, de modo tão bem, vamos dizer assim, completo, que no meio da viagem, ao encontrar o rio, o que ele faz, o eunuco? Tem água aqui. O que impede de eu ser batizado? Quer dizer, Filipe falou, Cristo salva, quem aceita Cristo precisa se batizar, cumprir a ordem de Deus, porque só em Jesus Cristo há salvação. Ele falou tudo, inclusive, do batismo. Olha que coisa bacana. Preparo bonito, né? Ele foi até o final com o camarada. Ele foi até o ponto em que ele diz, eis água aqui que me impede de ser batizado. A única coisa é se você entendeu, Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você entrega sua vida a Ele, é só isso. E ele confessou publicamente, assim como Mateus agora há pouco, que entregou a sua vida a Jesus Cristo. E assim Jesus Cristo salvou, foi batizado. Veja, a mensagem que nós temos que pregar, ela precisa ser a mensagem autêntica e verdadeira da palavra de Deus. Autêntica sem tirar e sem colocar. Mas, volto a dizer, cada um faz a sua parte. Hoje o Léo, né? O Léo aqui é tio, primo, o que é? Primo. O Léo, primo, né, de outra igreja, mas ele estava ali junto. Não, é assim, é assado. O pastor Moisés, que passou aqui rapidamente para assistir o batismo, que ele perguntou, sabia que ia ter o batismo, né? Tive participação ali, mais uma pedrinha, mais uma pessoa, mais um que trabalhou, fora os pais também, e outros com certeza, que atuaram ali, né? Fizeram cada um a sua parte. E o evangelho autêntico chegou ao coração daquele que precisava ouvir. E por último, quando você ouvir a voz de Deus, chamando você à salvação, se você não tem Cristo, entregue a Jesus Cristo. Porque a mensagem não acaba aqui. A mensagem não acaba aqui. Veja que quando o Filipe some, né? Interessante, né? Foi teletransportado, né? Já existia teletransporte naquela época, né? Teletransportado para outro lugar, aquele homem, o eunuco, foi para a sua cidade de que maneira? De que maneira? Vocês lembram o texto? Foi com quê? Com alegria. Foi feliz, regozijante pela salvação que havia recebido. Esse momento aqui é importante. A pessoa que entende a mensagem de salvação, a pessoa que entende as boas novas e entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele fica satisfeito. Fica muito satisfeito. Você lembra do teu dia de batismo? Quando você foi batizado? Você saiu da água como? Bem alegre, né? Se foi numa época de frio, nem frio sentia mais. Acabou o frio. Acabou o frio. A alegria inunda o nosso coração. A felicidade inunda o nosso ser. Por quê? Porque eu cumpri a ordem de Cristo. Eu mostrei o que eu fiz para o mundo. Eu cumpri com uma ordenança. E Jesus Cristo quer isso para todos. Diz a palavra de Deus que Ele quer que todos, Deus quer que todos se salvem. Todos, que nenhum se perca. Mas infelizmente muitos não querem, rejeitam, renunciam, não querem saber de Cristo. É triste, porque quando seguem a sua vida
quando continua a sua caminhada, não continua a sua caminhada com alegria. Não, porque a verdadeira alegria não está nas coisas, não está no mundo, mas em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus Cristo veio, para trazer paz, alegria, esperança, vida eterna. Aquele homem foi alegre para sua casa. E olha que a viagem era longa. A viagem era longa, mas não importava a viagem. Importava que ele saiu dali alegre, porque a sua vida estava nas mãos de Deus. Não importa o que fossem falar dele. Tem muita gente que gosta de dar atenção ao que os outros vão falar. Não, isso não me importa. E ele foi tão pleno de alegria que ele compartilhou com o seu país. Ele compartilhou com a população da Etiópia. Olha que coisa linda. Ele fez um trabalho multiplicar. Ele mostrou a muitos a mensagem que ele viu lá atrás, que ele recebeu Jesus Cristo. Você não deixe passar essa alegria, esta felicidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que você possa experimentar essa paz, alegria, esse prazer indescritível. Vamos orar a Deus nesse momento? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Primeiro porque podemos cumprir com a Tua ordenança de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e levar aqueles que entregam suas vidas a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas ao batismo. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar desse trabalho. Quero te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós aqui. Agora, aqueles que estão também junto conosco ou através da internet, aqueles que ainda não têm a Cristo como Salvador de suas vidas, que eles possam entender e entregar as suas vidas e experimentar a alegria, a felicidade de ser teu servo, a felicidade de ter a salvação, a paz, a tranquilidade de ser teu filho, Senhor, amparado e guardado por ti para todo sempre. Muito obrigado pela vida do Mateus, que entregou a sua vida nas suas mãos. Muito obrigado pelos seus pais, que o Senhor continue abençoando essa casa, seus parentes, que o Senhor continue usando rica e poderosamente, de forma que esta casa seja uma agência que venha a anunciar também a tua mensagem de salvação a outros que ainda precisam ouvir. Seja com cada um de nós, com a tua igreja, nos abençoe, leve-nos em paz aos nossos lares, daqui a pouco, quando terminarmos este culto, que o Senhor nos abençoe e nos dê uma semana na tua presença. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus eu oro, amém, Senhor.